E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Quasecast. E hoje nós vamos tratar sobre um tema especial. Nós vamos começar, esse é o meu intuito, nós começarmos a falar sobre a apologética pressuposicionalista. Então, esse é o meu intuito aqui, né, nós falarmos sobre apologética pressuposicionalista. Então o meu objetivo é falar para pessoas que realmente não têm nenhum conhecimento de apologética, então é um assunto bem introdutório, e visto que isso é verdade, nós vamos começar então, pelo começo. Vamos começar definindo o que que é apologética. A apologética é o ramo da teologia e da filosofia que se dedica à defesa racional e sistemática de crenças ou doutrinas, geralmente religiosas. O termo deriva do grego apologia, que significa defesa ou resposta de defesa. Então, basicamente, a apologética é a defesa da fé, é esse ato que os teólogos fazem de defender a fé. E aqui nós estamos falando, claro, da apologética cristã, nós estamos focando na apologética cristã. Defesa da fé como? Né? Com exércitos, espadas, escudos? Não. A defesa da fé com argumento, ou seja, tentar defender a fé de uma maneira racional. Isso é a apologética. No contexto religioso, então, a apologética ela busca apresentar argumentos lógicos, evidências e raciocínios para sustentar a veracidade e a plausibilidade de uma fé específica, respondendo a objeções e críticas. Então, contra a fé cristã, então, lembrando, a gente está falando aqui da fé cristã, mais especificamente cristã reformada. Então, as pessoas elas vão se levantar contra a fé, vão dizer que Deus não existe, vão dizer que a Bíblia contém erros, que aquilo que está na Bíblia é mentira, né, falando de maneira bem clara, e a gente tem que defender a fé, né? Nós temos que mostrar que essas pessoas elas estão erradas, que essas pessoas estão equivocadas. Então tentar mostrar de maneira racional que a nossa fé ela faz sentido. É isso que buscamos na apologética. Então os principais objetivos da apologética, primeiro defender a fé, então apresentar razões para crer e refutar argumentos contrários, né? Então ah, demonstrar a razão de nossa fé, a lógica, a coerência, refutar aqueles argumentos que são levantados contrário à nossa fé. Então, esse é um dos principais objetivos da apologética. Segundo, esclarecer dúvidas, ajudar os crentes a entender melhor a sua fé e lidar com questionamentos internos. Então, vão ter tem dúvidas que nós mesmos temos, né? Dúvidas a respeito de nossa própria fé. E a apologética, ela nos ajuda nisso, ela nos ajuda a esclarecer essas dúvidas. A a terceira coisa, persuadir os não crentes, né, mais à frente nós vamos ver persuadir do quê, exatamente, mas em suma é remover obstáculos intelectuais que possam impedir a aceitação de uma crença. Então, a mostrar para os descrentes que a nossa fé ela não é irracional, a nossa fé ela tem lógica, a nossa fé ela tem sentido, removendo assim alguns obstáculos intelectuais que as pessoas possam ter em relação à nossa fé. E fortalecer a comunidade da fé, proporcionar uma base intelectual para a crença, promovendo a unidade e a confiança. Então, a fortalecer não somente o crente individualmente, responder não somente dúvidas individuais, mas a dúvida de toda a igreja, e assim fortalecer a igreja, solidificar a fé, para que as pessoas elas entendam que elas não estão fazendo nenhuma coisa que seja irracional, mas que a fé, sim, ela contém racionalidade, ou ela tem esse elemento de racionalidade. Ah, Aqui a fé, eu estou falando no sistema de crenças, sistema de doutrina e tudo mais, na fé que nós professamos, né. Então, existe alguns tipos de apologética, né. Ah, Existe alguns métodos de se defender a fé, que são os chamados tipos de apologética. O primeiro tipo de apologética que nós temos é a apologética clássica. O que é a apologética clássica?
ela utiliza argumentos da razão natural, como o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral, né? Se você não sabe o que são esses argumentos, nós vamos aprender, né, no decorrer do nosso curso. Mas a ideia é essa, a apologética clássica, ela vai utilizar muito a filosofia, vai utilizar argumentos lógicos e, por meio desses argumentos lógicos, demonstrar que existe um Deus. Isso é preparar terreno para a apresentação do cristianismo. Então, mostrar por meio da lógica que há um Deus e depois mostrar que esse Deus ao qual nós chegamos por meio desses raciocínios lógicos, ele é o Deus da Escritura. Então, esse é o passo da apologética clássica. Além da apologética clássica, nós temos também a apologética evidencialista. Qual é o foco da apologética evidencialista? Ela concentra-se em evidências históricas, arqueológicas e bíblicas para demonstrar a veracidade dos relatos cristãos como a ressurreição de Jesus. Então, a apologética evidencialista vai dizer, nós temos provas, nós temos evidências de que Jesus existiu, nós temos evidências de que Jesus ressuscitou, nós temos evidências de um dilúvio universal e essas coisas. Então, a Bíblia, ela se mostra confiante, ela se mostra sendo... nós podemos confiar na Bíblia quando ela fala de acontecimentos históricos, nós podemos confiar na Bíblia quando ela fala de acontecimentos científicos. Então, nós podemos confiar na Bíblia também quando ela fala a respeito da salvação. Então, esses são os apologetas evidencialistas, e eles vão tentar demonstrar por meio de evidências que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia é confiável. Então, essa é a apologética evidencialista. E o último tipo de apologética que a gente vai ver aqui é a chamada apologética pressuposicionalista, né? Argumenta que a crença em Deus é um pressuposto necessário para toda a razão e conhecimento, que o cristianismo oferece a cosmovisão mais consistente. Então, vai dizer que a gente tem que partir da Bíblia como nosso axioma, e aí a gente vai entender isso mais à frente, que a cosmovisão cristã baseada na Bíblia, ela vai ser consistente, coerente, e que ela, então, vai responder de forma melhor as perguntas dos seres humanos, melhor do que as outras cosmovisões. Então, a gente, na apologética, com a cosmovisão daqueles com quem a gente está conversando, está debatendo, mostrando, então, a superioridade da cosmovisão cristã em relação à cosmovisão deles, né? E essa, então, é a apologética pressuposicionalista, é o tipo de apologética no qual nós vamos nos concentrar aqui. A de todas, com certeza, é a mais difícil de se compreender, mas no decorrer do nosso curso, a gente vai entender a apologética pressuposicionalista, e a que eu acredito que melhor, né, responde aos questionamentos que são feitos por aqueles que avançam contra a nossa fé, e aqueles que ele, é o que melhor mantém a ortodoxia bíblica, é a apologética pressuposicionalista. Então, vamos ver aqui os principais nomes da apologética, né, de cada um desses ramos de apologética. Principais aqui, não principais na história, não principais no impacto, mas principais que pelo menos eu conheço, né? Então, eu creio que talvez sejam os mais conhecidos. Não sei se é, mas os principais que eu conheço, né? Então, os principais nomes da apologética clássica. Primeiro, morreu em 1274, um dos maiores teólogos e filósofos da Igreja Católica. Aquino integrou a filosofia aristotélica com a teologia de maneira profunda e sistemática. As suas 5 vias para provar a existência de Deus, apresentada na Suma Teológica, são exemplos clássicos de argumentos cosmológicos e teleológicos que continuam a ser estudados e debatidos na apologética clássica. Então, aí um dos expoentes da apologética clássica é o Tomás de ele tem a sua ênfase na razão natural como um caminho para conhecer verdades sobre Deus, e isso tornou aqui numa figura central aí na apologética clássica.
Um outro expoente da apologética clássica é Anselmo da Cantuária, né? Ele nasceu ali em 1033, morreu em 1109, e as fontes a respeito de Anselmo vão descrever ele como o precursor de Tomás de Aquino. Então, ele vem ainda antes de Tomás de Aquino, é influenciado por Santo Agostinho, e sua abordagem ela envolveu o uso da razão para explorar e defender a fé cristã, buscando uma fé em busca de entendimento, que é um dos lemas dele. E o seu famoso argumento ontológico para a existência de Deus é um exemplo clássico da apologética filosófica, né? Nós vamos também dar uma pincelada no argumento ontológico aqui no nosso curso. E um ramo importante da apologética clássica. Ele buscava apresentar argumentos racionais para as doutrinas da fé cristã, em vez de depender unicamente da autoridade das escrituras ou dos padres da igreja. Então eu até já fiz um vídeo falando sobre os argumentos racionais para se defender a fé, que está aí esses argumentos clássicos, né? Então, procure esse vídeo, né? Argumentos racionais, acho que esse é o nome do vídeo. E ele traz exatamente esses argumentos, que são os argumentos da chamada apologética clássica, só que lá traz ali de uma perspectiva pressuposicionalista, ou seja, qual é o lugar desses argumentos na apologética pressuposicionalista, né? Então vamos dar continuidade ao terceiro expoente, que é alguém contemporâneo, é o William Lane Craig, né? Ele é um filósofo e teólogo contemporâneo. Craig é talvez o apologista clássico mais proeminente da atualidade. Ele é conhecido por sua defesa rigorosa e detalhada de argumentos cosmológicos, especialmente o argumento cosmológico de Kalam, né? Argumentos também teleológicos e morais para a existência de Deus, bem como pela defesa histórica da ressurreição de Jesus. Seu trabalho influenciou profundamente o renascimento da apologética clássica no final do século XX e início do século XXI. Então, aí nós temos um apologeta clássico, que é William Lane Craig, e ele defende aí a chamada apologética clássica. Vamos agora à apologética evidencialista, né? Assim, os mais conhecidos apologetas evidencialistas. O primeiro que eu trouxe aqui foi o Rodrigo Silva, né? Aquele pastor adventista. Rodrigo Silva, ele é pastor e ele é arqueólogo, e ele desenvolve uma apologética que vai se fundamentar fortemente nas evidências históricas e arqueológicas para sustentar a credibilidade da Bíblia. Ele argumenta que as evidências materiais, contextuais do mundo antigo fornecem um suporte significativo para a confiabilidade dos relatos bíblicos, contribuindo para a defesa racional da fé cristã. Sua abordagem se alinha fortemente com a apologética evidencialista, embora sua especialização e foco primário seja a arqueologia bíblica. Então, ele é um exemplo aí de apologeta evidencialista, porque ele vai se basear em evidências para tentar aí demonstrar a confiabilidade da Bíblia. Um outro apologeta evidencialista muito conhecido é Lee Strobel. Ele era um jornalista investigativo e ele foi influenciado, né, por sua atividade de jornalista, que investigava crimes, né, para defender o cristianismo. Então, o Strobel ele vai aplicar o seu treinamento jornalístico e jurídico para examinar as evidências históricas e das alegações cristãs, particularmente as alegações a respeito da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então, temos aí mais um apologeta evidencialista, que é o Lee Strobel. E temos também outro apologeta evidencialista, que é Gary Habermas. Ele nasceu aí em 1950, está vivo ainda, é reconhecido por sua extensa pesquisa e defesa da historicidade da ressurreição de Jesus Cristo. Ele é autor de inúmeros livros e artigos sobre o assunto, analisando criticamente as evidências históricas e apresentando o argumento dos fatos mínimos para a ressurreição, que se baseia em fatos históricos sobre os quais há amplo consenso entre os estudiosos, incluindo os céticos. Então, mais um apologeta aí evidencialista. Vamos fazer aqui.
Então agora nós vamos ver os principais nomes da apologética pressuposicionalista, né? O primeiro nome que eu trago aqui é Cornelius Van Til, nasceu em 1895, morreu em 1987, né? Ele é considerado o pai da apologética pressuposicionalista moderna. E Van Til argumentava que toda razão e pensamento humano já pressupõem certas crenças fundamentais. Ele defendia que a crença em Deus não é algo a ser provado a partir de uma base neutra, mas sim um pressuposto fundamental necessário para dar sentido a qualquer conhecimento e experiência. Sua abordagem enfatiza a impossibilidade do contrário, ou seja, que a negação do cristianismo leva ao absurdo e à incoerência. Então, o Cornelius Van Til é esse que vai ser considerado aí como o pai do pressuposicionalismo, e a defesa dele é exatamente que o apologeta ele não deve tentar provar que a Bíblia é verdadeira, mas ele deve partir da Escritura como sendo verdadeira, daqueles ensinamentos que a Bíblia traz como sendo verdadeiro. E a tentativa dele é a tentativa de mostrar que outras cosmovisões também vão ter uma base ali que vai ser o primeiro princípio do qual todas as outras conclusões vão vir, né? Então, essa é a ideia. A ideia dele é, nós devemos partir da Escritura para demonstrar a Escritura, e alguém vai dizer assim, esse argumento é circular, e aí quando alguém falar isso, a gente demonstrar que eles também possuem argumentos circulares, né? Mas nós vamos entender um pouquinho mais com profundidade isso no decorrer do nosso curso. Um outro expoente da apologética pressuposicionalista é Gordon Clark, que fica mais famoso aí por seu chamado escrituralismo. Argumenta que a Bíblia é a única fonte de conhecimento verdadeiro, que é o axioma fundamental para todo pensamento racional. Em essência, a apologética Gordon Clark, ela busca construir um sistema de crenças inteiramente consistente com as proposições da Bíblia, utilizando a lógica dedutiva como ferramenta para entender e defender essa cosmovisão. Ele via a Escritura como única autoridade infalível e a base segura para todo conhecimento de verdade. Então, Gordon Clark vai trazer essa aí, a ideia de escrituralismo, e para ele, a única base segura do conhecimento, nós só podemos ter conhecimento verdadeiramente a partir da Escritura. E nós temos aqui, então, o nosso último apologeta pressuposicionalista, que é o Greg Bunsen, que é um dos alunos mais proeminentes e articulados do Cornelius Van Til. Bunsen ele popularizou e desenvolveu ainda mais a apologética pressuposicionalista. Ele era conhecido por sua defesa rigorosa e lógica da cosmovisão cristã, argumentando que somente o cristianismo pode fornecer uma base coerente para a moralidade, a ciência e a própria racionalidade. Bunsen também se destacou em debates com ateus e defensores de outras visões de mundo, aplicando constantemente a metodologia pressuposicionalista. Então, até aqui, né, nossa aula introdutória à apologética pressuposicionalista. E na nossa próxima aula a gente vai começar a estudar sobre o período cultural no qual nós nos encontramos, que é a pós-modernidade. Nós vamos entender o que é pós-modernidade, e depois que nós entendermos o que é pós-modernidade, então essa questão da apologética pressuposicionalista, ela vai fazer mais sentido. Então nós vamos entender o que é pós-modernidade, depois nós vamos estudar a lista, tendo em vista que nós estamos em um mundo pós-moderno. Então é isso, até aqui a nossa aula. Espero que você tenha entendido essa aula. A respeito da apologética pressuposicionalista, eu sei que não ficou muito claro o que é a apologética pressuposicionalista, mas é algo que a gente vai entendendo no decorrer do nosso curso. Então não desista. Se ficou complicado, é porque é complicado mesmo. Mas o nosso objetivo aqui é simplificar para você entender o máximo que nós conseguirmos. Então, curta aí esse nosso curso, né? Assista às videoaulas, elas não serão muito maçantes,
serão curtas, para que você ah, vá digerindo aí aos pouquinhos a nossa apologética pressuposicionalista. Então, até aqui a nossa aula. Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração e em seguida encerrar. Oremos. Senhor Deus, nesse momento eu te peço que o Senhor esteja abençoando a cada um daqueles nossos irmãos que eu assistir essa aula, cada pessoa, mesmo que não seja cristã, que o Senhor esteja agindo no coração delas. Te pedimos ao Senhor que o Senhor esteja dando-nos sempre fé em Ti e na Tua palavra, entendendo que a Tua palavra é como um leão, basta a gente soltar que ela irá se defender. E é isso que prega a apologética pressuposicionalista. Que nós possamos, ó Pai, confiar na Tua palavra. É em nome de Jesus que a Ti nós oramos. Amém. Então, até mais, até a próxima. Que Deus abençoe a cada um de vocês.